Paz e graça, meus irmãos. E é sobre graça que nós vamos falar nesse momento. Há um episódio na Bíblia que exemplifica o que é graça. Mas primeiro vamos definir o que é graça. Graça é favor imerecido, impagável da parte de Deus. Toma a tua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 9, versículos 1 ao 13. Vamos aos fatos bíblicos e o contexto por detrás do texto que vamos ler. Vamos entender que Saul foi o antecessor de Davi. Que, entretanto, Saul fez muitas coisas erradas aos olhos de Deus. E o Senhor escolheu um pastor de ovelhas para ser o seu sucessor. Este sucessor era Davi. Como sabemos, Davi, apesar de ser sucessor escolhido e ungido, de ser segundo o coração de Deus, nunca levantou a mão contra Saul. O filho de Saul, Jonatas, se tornou um grande amigo de Davi, salvou Davi em um determinado momento. E Jonatas vem a ter um filho que é Mefibosete, que era coxo. E nós sabemos que naqueles tempos os povos antigos tinham por costume praticar a eugenia. O que era a eugenia? Aquele que não nascia são geralmente era sacrificado, era morto. Mas Mefibosete vai sobreviver. E aí o que é que nós vemos? Quando finalmente morreram Saul e Jonatas numa batalha, a babá de Mefibosete, ao tentar fugir com o bebê, pois temia que todos os familiares e servos do antigo rei fossem mortos, deixou cair, causando um ferimento que o deixou aleijado para o resto da sua vida. Depois de alguns anos, Davi já estava com seu reino consolidado, tinha vencido tremendas batalhas contra seus inimigos, e um dia ele resolve demonstrar graça para com alguém da família do seu amigo Jonatas. E quem é que ele vai buscar? Lembraram-se de Mefibosete, que a essa altura já estava casado, morando numa insignificante cidade, uma cidade chamada Lodebar. Veja que Lodebar era insignificante. E Davi vai levar Mefibosete para onde? Mefibosete para Jerusalém. Então, Mefibosete sai de Lodebar e vai para Jerusalém. E ele tem aí uma graça, um favor imerecido, impagável de Deus. Mefibosete se apresenta ao rei, que o informa que ele receberia de volta tudo o que pertencia ao seu pai, e que ele moraria no palácio e comeria na mesa do rei para o resto da vida. Deste texto, nós aprendemos algumas coisas sobre graça. A graça de Deus se coloca sobre nós a todo instante e a todo momento. É como a chuva que cai, e ela não escolhe se banha a grama, se banha o capim, se banha as rosas, ou se banha o mais insignificante para nós, mas não para Deus, arbusto. A graça de Deus cai indistintamente sobre todos. E por que nem todos conseguem a graça de Deus? Porque infelizmente o pecado, a iniquidade, a transgressão nos afasta da graça. É como se Deus nos transmitisse esta graça através do orvalho da noite que cai indistintamente sobre toda a terra, mas nós utilizássemos um guarda-chuva de pecado que impede que a graça de Deus alcance a nossa vida. É como se nós fôssemos um rádio
e nós estivéssemos sintonizados em uma outra frequência que não a frequência onde opera a graça de Deus, e nós não alcançamos a graça de Deus. Deus se lembra a todo instante dos seus filhos. Tanto se lembra que lá em João capítulo 3, partir ali do versículo 16, Deus deu o seu único filho unigênito para morrer por nós, para aquele que crê não pereça e tenha a vida eterna. Jesus, nosso Salvador, que é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então nós somos banhados pela graça de Deus. Jesus nos resgata e nos devolve o retorno ao paraíso, nos resgata do pecado da morte, e a graça se derrama sobre nós. Então às vezes você se pergunta por que tua vida está sem sentido. Você se pergunta por que o forró, a balada te traz vazio, porque o sexo te traz vazio, porque toda a tua vida é um vazio sem fim. E você às vezes culpa a Deus pelo teu infortúnio, quando na verdade o único culpado é você, porque você não está sintonizado no canal de Deus. Porque em João, lá no capítulo 1, ele diz que as trevas não conheceram a luz. Quem vive nas trevas, quem se afasta de Deus através do pecado, e o pecado vira iniquidade, vira transgressão. O pecado injeta no nosso DNA, transmite-se aos nossos herdeiros, transforma-se em maldições familiares. E com isso nós vivemos situações de infortúnio, e não estamos comendo na mesa do rei, na mesa de Deus. Estamos em Lodebar, numa cidade insignificante, e não conseguimos chegar a Jerusalém, por uma simples razão: porque nós não nos sintonizamos na frequência de Deus e não alcançamos a sua graça. E o primeiro caminho para nós chegarmos a isso é através de jejum e oração. Porque nossa luta não é contra o sangue e contra a carne, mas contra os principados e potestades, diz Paulo. Então, como diz Jesus, quando os discípulos não conseguem expulsar o demônio, ele diz que alguns demônios só se expulsam com jejum e oração. E nós sabemos que existem demônios territoriais que nos conhecem, que nos acompanham desde o nosso nascimento e muitas vezes trazem infortúnio sobre a nossa vida. Mas também a nossa ação, o nosso livre-arbítrio nos leva constantemente a nos afastar de Deus e a caminhar nas trevas. E quem caminha nas trevas não conhece a luz que é Jesus, a luz que é Deus. O canal para se ligar com Deus é através da oração. Ora a cada instante, ora a cada dia, e transforma a tua vida em uma oração constante. Pense nisso. É o que eu te digo nesse momento, em nome de Jesus. Amém.